Fala pessoal, já tá rolando a promoção Spider em dose dupla. Você pode ganhar o novo game do Aranha e mais uma action figure iradíssima. Aqui na descrição tem um link explicando o que você precisa fazer para concorrer, ok? É muito fácil. Então clica aqui embaixo e boa sorte. Vejo um narco ao lado do heliporto. Salve, salve meus queridos, eu sou William Huff. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Ghost Recon Wildlands, ou mais precisamente falando, vamos falar mais uma vez sobre o modo Ghost. Hoje é um tema um pouco diferente. Esse modo, ele é fantástico, ele nos trouxe outra forma de jogar Wildlands e tem agradado a muita gente, mas eu também tenho percebido que a maioria das pessoas tem passado por sérias dificuldades. Isso porque o modo Ghost, ele é um modo de sobrevivência dentro de um game onde a maioria dos players está acostumada meio que jogar mais de forma casual e até mesmo inconsequente. É importante dizer que eu não tô criticando quem joga dessa forma casual ou de uma forma mais zoeira e descompromissada, ok? Cada um joga da forma que quiser. E isso, aliás, é uma das melhores coisas em Ghost Recon Wildlands. Cada um pode jogar da forma que bem entender, da forma que achar mais divertida. Porém, jogar dessa forma no modo Ghost pode ser meio perigoso, porque nesse modo a morte é permanente. Caso você morra, perderá todos os itens, seu progresso e vai ter que começar do zero, cara. Portanto, para jogar esse modo é necessário ter uma estratégia um pouco mais elaborada e progredir com um pouco mais de atenção. Mas apenas isso não é o suficiente para sobreviver no modo Ghost. É por isso que hoje eu vou listar aqui para vocês 5 dicas essenciais para sobreviver a esse modo. Bora ver? Vamos lá? Em qualquer missão ou mesmo invasões em busca de suprimentos ou algum outro item que você esteja precisando, é sempre importante estar um passo à frente dos inimigos, sejam eles do Santa Blanca ou da Unidade. Use e abuse do reconhecimento, use os binóculos, o drone, a detecção dos rebeldes, enfim, invista o tempo que for necessário para marcar a maior quantidade possível de inimigos na área. Saber o posicionamento dos inimigos em grande parte das invasões é o que determina o sucesso ou o fracasso delas. Um dos maiores erros que se pode cometer nesse modo é sair atirando de forma irresponsável, denunciando a sua posição e a posição do seu esquadrão. Se você fez um bom reconhecimento da área e agora sabe o posicionamento deles, evite que eles te vejam, cara. Isso não quer dizer que você não deva bater ninguém, apenas tenha o cuidado de não deixar que te vejam. Seja furtivo e objetivo. Use a pistola ou a bata no corpo a corpo sempre que tiver em ambientes fechados, como em base da Unidade, por exemplo. Se tiver em ambientes abertos, sempre esteja atento à sua camuflagem. Usar o padrão certo para cada tipo de vegetação será muito útil para que você se mantenha escondido. No mais, faça o que tem que ser feito na área e saia do ambiente hostil o mais rápido possível. Isso evitará que você entre em combate desnecessariamente e acabe morrendo ou perdendo algum membro do esquadrão sem necessidade. Para que você possa fazer um bom reconhecimento e evitar o combate de forma eficiente, você precisará aperfeiçoar o seu Ghost e os seus equipamentos. Dê preferência inicialmente às melhorias do drone, como o aumento de bateria, visão noturna, alcance, furtivo e tempo de espera. Itens como isca de distração, minas e paraquedas também devem ser desbloqueados o mais rápido possível. Igualmente importantes são as habilidades da aba Físico, como Indolor e Resistência a Balas. Por último, mas não menos importante, melhore também o apoio rebelde, principalmente armas de aluguel, distração e detecção.
Qualquer um que já tenha jogado algumas horas no Ghost Recon Wildlands sabe que os inimigos são bem traiçoeiros, espertos e em alguns momentos podem se movimentar de forma imprevisível, inclusive. Portanto, qualquer erro da sua parte ou mesmo um momento de distração pode resultar em detecção e em correria total para poder se salvar ali no meio do tiroteio. Por isso, é importantíssimo que ainda durante o reconhecimento se estabeleça rotas de fuga para que você possa sair daquela situação sem necessariamente sair trocando tiros com os inimigos, ou mesmo que precise trocar alguns tiros ali, mas sabendo exatamente por onde vai poder fugir. Não subestime a importância da concentração enquanto estiver no modo Ghost. Eu costumo dizer que esse modo é como um enorme jogo de xadrez. Um movimento descuidado pode custar muito caro para você ou para os membros da sua equipe. Entenda que o modo Ghost ele não foi feito exatamente para jogadores casuais ou aqueles mais zoeiros. Para isso já existe o modo normal do game. Neste modo Ghost, vários players estão ali jogando sério, tentando sobreviver, e por um erro seu, esse cara pode perder um personagem com várias e várias horas de progresso. Eu, por exemplo, estou no tier 30 do modo Ghost. Imagina só se durante uma missão alguém do meu esquadrão decide ali fazer uma zoeira, dar uns tiros pra cima, a esmo, ou sair arremessando algumas granadas só pra poder chamar a atenção. Sem querer acaba chamando a atenção de soldados inimigos e eu ou outro membro da equipe acaba não resistindo ao tiroteio ou não consigo fugir a tempo e acabo perdendo meu Ghost. Como você se sentiria perdendo um personagem com mais de 50 horas de jogo por uma mera irresponsabilidade de um membro da sua equipe? Pois é, bem tenso, né? Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas que eu selecionei aqui rapidinho para ajudar no progresso de vocês aí no modo Ghost, já que nesse modo não é permitido erros. Morreu, já era. Então é sempre bom ter algumas dicas. Se você acha que a gente pode dar prosseguimento a esse vídeo e fazer uma parte 2, por exemplo, comenta aqui embaixo. E aí eu faço um outro vídeo com mais dicas, né? Ou aprofundando algumas que já estão aqui. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se acabou de conhecer o canal, não esqueça, inscreva-se. São 3 vídeos toda semana, geralmente em dias alternados. Não posso esquecer de mencionar o meu brother Marcelo, que está sempre me ajudando, fazendo co-ops aí comigo, né? Tudo em modo stealth. Marcelo joga de forma parecida comigo. E nesse vídeo especificamente, me ajudou a escolher alguns pontos importantes. Marcelo também tem um canal aqui no YouTube e eu recomendo bastante. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conhecer. Dá uma passada por lá e confere o conteúdo do cara. Não esqueça também de visitar os canais dos parceiros, os links vão estar logo abaixo, também aqui na descrição. Valeu, falou e até a próxima.